Bom, Timóteo, nós tivemos ontem a votação em segundo turno, felizmente foi aprovada a PEC dos precatórios e agora vai para o Senado. Por favor, traga um pouquinho da avaliação sua, você fez essa cobertura junto com o Wilson Lima, qual é a avaliação que você faz da mudança de voto? Teve muita chantagem nos bastidores, mas eles acabaram conseguindo, o Lira acabou conseguindo mais votos do que na primeira votação, né, na votação no primeiro turno. E qual a expectativa aí para o Senado, por favor? Cláudio, no primeiro turno, o governo e o presidente da Câmara conseguiram colocar em plenário 456 deputados. E a PEC foi aprovada com 312 votos. Isso assustou bastante o governo e o próprio Arthur Lira. Nós acompanhamos muito as pressões que foram feitas para que na votação dos destaques do primeiro turno, para concluir o primeiro turno de votação, e no segundo turno, que ocorreu no mesmo dia, ele fez muita pressão. Ele ameaçou cortar o ponto. Ameaçou não, ele de fato cortou o ponto de quem se ausentou das votações. Isso implica perda salarial. Ele também ameaçou não pagar as emendas de relator deste e do próximo ano para quem se ausentasse, que é um instrumento usado, né, por eles para comprar o apoio parlamentar, quer dizer, é a compra de votos legalizada e com dinheiro público. E com todos esses expedientes, a sessão da Câmara alcançou quase 500 parlamentares e eles conseguiram, o Centrão, o governo e Arthur Lira, conseguiram aprovar a PEC dos precatórios, que é a PEC do calote. Vamos relembrar, a PEC adia o pagamento de sentenças judiciais transitadas e julgadas, e, além disso, faz uma gambiarra no teto de gastos. O teto de gastos é aquela lei aprovada em 2006, ainda pelo governo Michel Temer, que limita o crescimento da despesa pública do ano seguinte à inflação desse ano. Por exemplo, o crescimento da despesa pública de 2022 tem que se limitar à inflação de 2021. Só que qual foi a pegadinha, qual foi a malandragem que eles conseguiram imprimir para mudar a lei? Esse índice de correção levava em consideração a inflação entre julho e junho, em 12 meses, né? E eles passaram a considerar a inflação do ano fechado, de janeiro a dezembro. Essa gambiarra total, com sentenças judiciais e com adiamento de sentenças judiciais e a mudança da metodologia de cálculo do teto, abre um espaço fiscal nas contas do Ministério da Economia de 91,6 bilhões nas contas públicas de 2022. O que eles querem fazer com isso? Usar parte disso para bancar o Auxílio Brasil, que é o programa que vai suceder o Bolsa Família no governo Jair Bolsonaro, para tentar dar fôlego à sua campanha à reeleição. E olha que maravilha, eles querem aumentar o fundo eleitoral, que na PLOA, que é o projeto de lei orçamentária anual, estava previsto em 2 bilhões, que seriam o dinheiro que seria repassado para as campanhas, de 2 para 5 bilhões. E, além disso, destinar 16 bilhões no ano que vem para emendas de relator, as famosas emendas secretas, o orçamento secreto paralelo, que ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. É dinheiro público indo para o ralo, sem qualquer transparência. Então a gente sabe que esses caras, na verdade, não querem um Auxílio Brasil, não querem acabar com a miséria ou estão preocupados com os milhares de trabalhadores brasileiros que estão na informalidade. Esses caras querem garantir sua reeleição no ano que vem, abastecer suas campanhas. Um projeto péssimo que acaba com a credibilidade do governo e da equipe econômica, que se submete aos caprichos eleitorais e eleitoreiros de um presidente que não tem nenhuma credibilidade. Bom, Timóteo, o que a gente pode esperar aí do Senado? O pessoal vai segurar lá, vai aprovar? Como é que é? Cláudio, hoje o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, foi designado relator. Ele é o responsável por toda a articulação política na casa, é um homem muito bem relacionado, conhece todos os caminhos ali do Senado Federal e vai tentar de todas as formas aprovar esse projeto. O presidente do Senado já havia se comprometido publicamente em dar celeridade à aprovação dessa matéria, porque ele considera um tema importante, e ele próprio propôs soluções ali na PEC dos precatórios com o que ele chama de negócios jurídicos, que são alternativas ao pagamento dos precatórios, né? Fazer um encontro de contas. Se, por exemplo, o governo
um Estado deve dinheiro à União e a União deve o pagamento de um precatório, você casa esses números, esses valores, e acaba com todas as dívidas e vários outros remédios. Então, há uma expectativa de que o Pacheco possa dar celeridade. Entretanto, vários parlamentares do MDB, que é a maior bancada, e do Podemos, que é o partido hoje que filiou Sérgio Moro, que são contrários ao texto. Então, não vai ser uma tramitação fácil. O próprio Bolsonaro já disse que a tramitação no Senado pode ser difícil. E o Pacheco indicou que esse tema pode passar primeiro pela CCJ, presidida pelo Alcolumbre, que hoje é inimigo do governo, antigo amigo e eleito para a presidência do Senado com apoio do governo, do então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mas que agora está sentado sobre a indicação do ministro do Supremo, né? Então a gente vai continuar acompanhando com lupa tudo que acontece. O que a gente pode dizer, o que eu posso dizer é que não vai ser fácil essa tramitação do Senado. E a expectativa, mas o governo quer de qualquer forma aprovar esse projeto por lá, porque a reeleição do Bolsonaro vai depender do Auxílio Brasil de R$400. Bom, a minha impressão é que, óbvio, que com o impacto que isso vai ter, o desrespeito, a violação, né, ao teto, à lei de responsabilidade fiscal, esse abismo fiscal em que nós estamos nos metendo vai ter um impacto ainda maior na inflação, nos juros, o crédito vai ficar mais caro, o risco, né, que você impõe ao investidor num país como o nosso acaba tornando tudo mais caro, qualquer investimento se torna mais caro, a gente afasta investimento, então a tendência é piorar uma situação que já está complicada. Hoje o IBGE divulgou aqui o IPCA, uma alta de 1,25% em outubro, ou seja, no ano já temos 8,24% de acúmulo de inflação e nos últimos 12 meses 10,67%. A tendência é piorar essa situação, não é, Timóteo? Inclusive, os bancos, você publicou mais cedo que os bancos também elevaram as projeções de inflação após esse IPCA de outubro. É isso mesmo, Cláudio. Esse dado de inflação em 12 meses, acumulando 10,67%, é simbólico. É a mesma inflação que nós registramos em 2015, no auge daquela crise econômica ao qual o Brasil passou. É a inflação ali do governo Dilma Rousseff, inflação de 10,67%. O que acontece, Cláudio? O Banco Central dizia que o pico de inflação viria em setembro. Isso não aconteceu. A inflação subiu ainda mais em outubro. A mediana das expectativas do mercado apontava para uma inflação de no máximo 1,08% e veio 1,25%. As instituições financeiras, bancos e corretoras estão revisando a expectativa de inflação para 2021 para acima de 10%. Há casas que falam já em uma inflação de 11%, e no ano que vem, em uma inflação superior a 5%. Significa que o presidente do Banco Central vai ser obrigado a se submeter ao constrangimento público, escrever uma carta ao Ministério da Economia e ao antigo Ministério da Fazenda para explicar os motivos de não ter cumprido a sua obrigação primordial, que é zelar pela estabilidade do poder de compra da moeda, que é garantir que a inflação seja controlada nesse país. E o que acontece? Na prática, o que isso significa? Inflação alta é menos poder de compra. Inflação alta afeta os mais pobres, que precisam, que ganham um salário mínimo, e aí tem que pagar 10% a mais, em média, para comer, para se vestir, para tomar banho, para escovar os dentes. Esse povo que já tem dificuldade, já não tem lazer, já não tem condições de ter acesso a luxos, que é ir ao cinema, ou desfrutar de qualquer tipo de benefício que a classe média também tem que passar a cortar, porque os preços são galopantes. Imagine, se a inflação média de todos os brasileiros é de 10%, imagine os reajustes que não estão sendo praticados no nosso país, os preços de serviços e dos produtos. E tem um dado, Cláudio, ainda mais preocupante. Eu estava lendo os relatórios de mercado
dos economistas, tanto estrangeiros e brasileiros, que mostram que o índice de difusão é o quê? Ele pega todos os produtos que compõem a cesta do IPCA, produtos e serviços, ele mostra que 71% dos preços, então quer dizer, 7 em cada 10 produtos analisados estão sendo reajustados, estão encarecendo. Isso significa inflação generalizada, descontrole. E o que acontece? Mais inflação reduz o nível de atividade econômica. O Banco Central tem que aumentar juros. Isso implica menor crescimento econômico em 2022. Deixa eu acrescentar aqui uma notícia. Por favor. Freitas, põe na tela, por favor. Vocês estão com a janela fechada, né? Em casa, você, pessoal do chat aí, janela está fechada? Deixa fechada, trancada, você que mora no apartamento, para não se desesperar. Mas a Petrobras propôs aumentar em até 4 vezes o preço do gás natural no ano que vem, nos novos contratos que a estatal está negociando com as distribuidoras estaduais. Informação que o valor acabou de subir aqui, nós estamos reproduzindo no site. A ABGás, a Associação Representante das Concessionárias, pretende entrar com uma representação no CAD contra a petroleira. O fato é que a Petrobras apresentou essas propostas de contrato com diferentes prazos de validades e valores. Para os de curto prazo, 6 meses a 1 ano, o aumento proposto é de 4 vezes, até 4 vezes. Para os de prazo mais longo, 4 anos, a alta sugerida é de 2 vezes. A Begás diz o seguinte, aqui o Marcelo Mendonça, que é o diretor de estratégia de mercado da Begás. Um contrato desse tipo fecharia o mercado por mais 4 anos, impediria a abertura do mercado. A Petrobras está exercendo seu poder de mercado e colocando uma situação em que as distribuidoras não teriam opção de aquisição junto a outras empresas. A expectativa aqui é que os consumidores devam se beneficiar da abertura do setor, quer dizer, deveriam se beneficiar da abertura do setor. Então, está aí essa situação. Só notícia boa, né? Só notícia boa, o que vai, obviamente, impactar ainda mais nessa inflação que nós estávamos analisando aqui com o Timóteo. Bom, gente, é isso. O Congresso vota amanhã o projeto para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, porque ainda tem essa, né? Tem que pagar, senão, né? Não funciona. Fizemos aí a PEC, não pode ter sido aprovada à toa. E por 8 votos a 2, o Dias Toffoli foi o último a votar, o Supremo manteve a decisão da Rosa Weber de suspender o pagamento de emendas do orçamento secreto. Agora eles estão lá tentando criar, o Lira quer criar um grupo de trabalho, né? Para enrolar, já tem gente querendo botar o RP9 dentro da RP2, para esconder o uso da RP9, questões técnicas, mas o fato é continuar escondendo a execução orçamentária. Veja bem, não cabe numa república o Congresso ou o Executivo esconder a execução orçamentária. Isso é um tapa na cara do pagador de impostos. Isso é um absurdo, assim, que eu acho que o STF tinha que ter decretado já imposto o fim desse negócio, já decretado o fim desse negócio. E acabou. Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Não pode ter segredo. Ainda mais numa execução orçamentária, porque é dinheiro. É o orçamento, é a base do sistema. É você que financia, sou eu que financio, é o Timóteo que financia, são vocês do chat que financiam. E o orçamento é a prestação de contas do imposto que você paga. É aonde vai ser aplicado esse dinheiro. Então, assim, é uma vergonha. O Arthur Lira já sumiu, já vazou do Brasil, vai para Lisboa. Agora, se tiver brasileiro em Lisboa, ele vai estar no evento do Gilmar Mendes. Aliás, vão ter vários políticos lá que vocês podem também aproveitar para cobrar algumas informações. Eu quero uma explicação razoável para o segredo em relação ao orçamento. Isso aí é um negócio que a gente não deveria nem...
é um absurdo, é tão surreal nós estarmos discutindo isso, porque assim, é a subversão completa. É a subversão completa da República, o que o Arthur Lira está fazendo. Eu mencionei aqui, dias atrás, que ele está minando a democracia. Curiosamente, a Carmen Lúcia votou no voto dela, falou a mesma coisa. A mesma coisa. Quem vota emenda constitucional a portas fechadas, negociada na base do orçamento secreto, eu acho inacreditável. O TCU está preocupado com diariazinha, Bruno Dantas? O que vocês estão fazendo em relação ao orçamento secreto, essas emendas secretas? Isso está sendo denunciado há mais de ano. Se vocês quiserem realmente moralizar as coisas, moralizem, mas vão aonde importa. Isso aí é uma vergonha.